com as festas do fim do mês de dezembro, até mesmo tem gente que começa as festas no fim do mês de novembro, a gente sabe que as famílias se reúnem muito mais, fica todo mundo bem envolvido num clima de Natal, num clima de mais espiritualidade, né? A gente tem isso, até porque o Natal é essa festa linda que celebra o nascimento de Jesus. Isso tudo faz com que a gente lembre ainda mais daquelas pessoas que a gente ama e, às vezes, pessoas que não estão tão pertinho. E é bom que exista uma época como essa para a gente cultivar tudo isso, né? Que às vezes a vida é tão corrida que a gente não para ficar quietinho, só sentir o coração e o amor que provém dele. Então, é com esse amor que hoje a gente fala sobre respeito, sobre prevenção, sobre cuidado com o próximo, porque tudo isso é vivido no amor exigente. E a gente sabe que a gente deve orientar, educar, fazer da forma correta tudo que a gente pode para que os nossos filhos estejam protegidos. E o amor exigente cuida dos familiares, do pai, da mãe e dá uma base para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que às vezes a gente sabe que precisa fazer, mas não consegue. Então eu estou aqui com o Luiz Fernando Calduro, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo de Amor Exigente. Obrigada, sempre muito bom te receber. E a gente tem um casal muito especial, eles são voluntários do Grupo Amor Exigente de Cotia, Dorothy Munhoz e o Antônio Cláudio Munhoz. São casados. Isso. O Antônio Cláudio falou para mim, recém-casados, porque é como se fosse o começo do casamento todo dia, é isso? É verdade. Que amor mais lindo. Vocês são casados há quanto tempo? 43 anos. 43 anos. E tem uma história de vida muito bacana, uma história de vida para compartilhar com a gente e para impactar a sua vida. Porque a dor que você sente não é diferente da minha, da do Luiz Fernando, da Dorothy. A gente é igual. E a gente cresce também com a vivência do outro. A gente não precisa sofrer para aprender. A gente pode olhar, ouvir, agir e não sofrer. Não é verdade? Isso mesmo. Hoje eu tô falante, né? Eu acho que quanto mais cansada a gente tá, mais falante a gente fica, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Encantados com a sua alegria, encantados de estar novamente na casa de vocês, recebendo as famílias do Amor Exigente na televisão. E falando neste mês de dezembro, Cláudia, do amor exigente em relação ao amor. Porque nós temos 12 princípios e neste mês de dezembro nós dedicamos a falar do amor. Este amor que exige, que educa, esse amor que não é comodista. E pensando nisso, porque o grupo de Cotia, que é coordenado por esse casal extraordinário e que chama uma atitude de amor, porque o amor não é um sentimento no amor exigente, o amor é uma atitude. Nós fizemos questão que eles viessem falar deste grupo maravilhoso, que eles viessem falar da espiritualidade pluralista que acontece neste grupo e também que contassem um pouquinho da sua vida maravilhosa. Boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar. Eu quero saber como é que funciona esse grupo. Como é que é o nome mesmo? Uma atitude de amor. Uma atitude de amor. Quem me fala? Qual dos dois? Ele tem mais facilidade de Vou falar. falar um pouquinho. Nós montamos esse grupo há 4 anos. Estamos no Amor Exigente já há 13 anos. E quando montamos esse grupo, nós já pertencíamos a outros grupos. Iniciamos no Renascer, que era na Lapa. Somos fundadores também de um grupo em Osasco, o Grupo Esperança. Eu falei para minha esposa, poxa, a gente mora em Cotia, Cotia não tem um grupo de amor exigente e a gente é de Cotia do amor exigente. E consegui no Centro Espírita um espaço para colocar lá o grupo de amor exigente, né? Amor Exigente, ele tem uma espiritualidade pluralista. Não tem uma denominação, não tem uma religião, mas tem a certeza de que a fé faz toda a diferença. E espiritualidade é uma coisa que precisa ser trabalhada, inclusive na prevenção com os nossos filhos, não é verdade, Luiz Fernando? É verdade. E a prevenção também é o foco do amor exigente. Por isso que você, que não conhece o amor exigente ainda, deve entrar no nosso site para ter informações. Não espere que coisas ruins aconteçam na sua família. Busquem qualidade de vida com o amor exigente, porque é desta maneira que nós vamos ficando cada vez melhor. E cada vez melhor mesmo. Agora me conta, o que levou vocês
ao amor exigente? Por que é que vocês fizeram o primeiro grupo ou participaram do primeiro grupo? Exatamente, foi por causa do nosso filho, né? Que estava com a dependência química e nós não sabíamos. Ele iniciou aos 13 anos e somente aos 17 para 18 anos que nós viemos a conhecer o problema. Porque para quem não tem o conhecimento, é difícil a gente saber como que ele entrou e há quanto tempo ele já está, né, no vício. Porque quando nós internamos numa segunda internação, foi a clínica que pediu para que nós procurássemos o amor exigente. É um grupo de apoio. Nessa fase da dependência química do seu filho, vocês estavam doentes também, Sim, né? mas porque nós é não muito sabíamos. desgastante. Ah, e vocês não sabiam. Nós não sabíamos, nós achávamos que o problema era dele. Como que nós teríamos que frequentar um grupo, sendo que ele era o usuário, né? E aí, quando nós chegamos ao amor exigente, nós viemos a saber que nós também estávamos doentes, que nós éramos codependentes. E foi daí, então, que nós passamos a frequentar o grupo. Coisas que a gente desconhecia, que a família tinha que ter um grupo, né, que pudesse ajudar a família também. Porque a nossa família ficou totalmente desestruturada, em virtude do problema do meu filho. Vocês tiveram chance lá no Amor Exigente, eu imagino, de recomeçar, de entender uma nova dinâmica para a família de vocês funcionar de forma ideal, para que ele também se recuperasse, foi isso? Sim. O que faz diferença? Qual é o ponto mais importante nessa mudança, nessa nova dinâmica para a família? No início, nós achávamos que os nossos pais eram severos demais conosco, quando nós éramos jovens. Nós tínhamos horários, obrigações, coisas que eu achava que meu filho, os meus filhos, né, tinham que ter, mais coisas do que nós não tivemos. Aquilo que nós aprendemos, cooperação no amor exigente, em casa nós não exigimos nada. Nós achávamos que estudar era o suficiente. Estudar, ter boas notas e não precisava fazer mais nada, porque nós nos incumbíamos de dar. Achávamos que estávamos dando o melhor para ele. E não é isso. Nós facilitávamos a vida para ele, dando de tudo e não exigindo nada. Agora, a gente às vezes ouve algo assim e pensa, eu vou tentar por minha conta. A gente consegue, sem o apoio, fazer a mudança na dinâmica da família? Não é possível. Não é possível? Não consegue. Porque a codependência, as pessoas não reconhecem essa doença, vamos chamar assim. Então, querem mudar o filho, mas não vai conseguir mudar. Querem mudar o marido, a esposa, que tenha um desvio de comportamento por usar algum tipo de droga. Não consegue mudar. É todo um preparo, a família vem mudando primeiro, vem entendendo o que está se passando com ela, vai sendo orientada através do grupo de auto e mútua ajuda, como agir em determinados casos, vai corrigindo os outros também dependentes da família. Agora, Antônio Cláudio e Dorothy, há quanto tempo tudo isso começou? Vocês já estão no grupo há muito tempo. Sim. O filho de vocês, na época, tinha 17 anos. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele estaria com 30 anos. Hoje ele estaria com 30 anos. Estaria, porque ele passou por todos os processos que o amor exigente nos alerta. Só que, com a nossa frequência no grupo, nós fomos entendendo que só depende do dependente as mudanças que ele tem que fazer. Nós podemos ajudar quando ele nos pede ajuda. Então, no amor exigente,
nós estudando, aprendendo, a forma que nós devíamos agir com a família. Porque nós éramos uns facilitadores para os nossos filhos. E com Amor Exigente nós nos mudamos, porque nós aprendemos que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu, né? E depois, para a gente poder ajudar, a gente tem que estar bem. Então, ele passou por diversos processos na vida dele, né? Sendo que ele roubou em casa, roubou fora, traficou, foi preso. Mas antes ele passou por 5 internações. Então, não depende das internações, do nosso querer. Depende só dele. Ele tem que ter esse entendimento. Mas, de alguma forma, mesmo com a perda, o Amor Exigente amparou a vocês, né? E fez diferença. Faz diferença. E hoje vocês fazem diferença na vida de outras pessoas que estão lidando com a dificuldade da doença e com as perdas também. Sim. É isso? Exatamente. Tem que ser assim, né? A gente aprende e depois tem que passar. Isso dá sentido à vida de vocês, não é? Dá sentido. O que eu fico pensando é que, às vezes, num momento ainda, como eles vivem, né, de perda, não tem mais jeito, né? A gente, quando não tem apoio, tende a se culpar. E a gente tem que ser responsável pela nossa vida. E a nossa missão aqui é fazer o nosso melhor. Como eu comecei hoje o programa dizendo, a gente veio para a glória de Deus, é para brilhar, é para ser feliz, é para ser grande. E como é que você lida com tudo isso? Então, é jogando a culpa fora, é enxergando, é entendendo e agindo. O papel desse casal, lindo, de amor ao próximo, é de ajudar a outras famílias na prevenção. E existe prevenção, sim, não é verdade, Luiz Fernando? Sim, e agora deu para você entender, né, Cláudia, porque o grupo chama uma atitude de amor. É uma atitude belíssima desse casal, que está de portas abertas, não só para os espíritas, mas para as pessoas de todas as religiões, para que, buscando ajuda no grupo, possam ter sucesso na sua vida ou possam estar cada vez melhor para que cumpram a sua missão. Olha, eu vou fazer o seguinte, um intervalo breve, mas um tempo para você ir para o telefone no 0 operadora 11 2202 8432 para mandar a sua dúvida, a sua pergunta, talvez só o seu desabafo. Ou, se preferir, também através do e-mail você pode fazer isso, vidamelhor@redevida.com.br. Eu volto em 2 minutinhos com Antônio Cláudio, com a Dorothy, com o Luiz Fernando, para a gente falar um pouco mais de dependência química, de prevenção e de como a gente deve e pode lidar com as perdas, jogando fora a culpa. Segura aí que a gente já volta, tá bom? Eu tô conversando com um casal tão especial e com o Luiz Fernando, que é vice-presidente do Amor Exigente, Dorothy e Antônio Cláudio. Eles são os líderes, é assim que eu falo? Coordenadores do grupo de Cotia. Antes da gente começar a falar, só um aviso que eu acho que é importante. O grupo de Amor Exigente não para, mesmo com as festas de fim de ano? Não temos férias, porque as famílias, quando têm as suas dores, quando têm as suas precisões, isso normalmente acontece nesse período de férias, principalmente Natal, Réveillon, que o álcool está muito presente, cuidado com o álcool nas suas festas familiares. Então, o Amor Exigente está aberto, não fechamos, estamos sempre de portas abertas para receber todas as pessoas que nos procuram. Muito bom. Amor Exigente não tem uma religião, ele é pluralista, a espiritualidade pluralista, ou seja, está aberto a qualquer pessoa de qualquer religião, mas dentro dos 12 princípios, espiritualidade é algo muito importante, não é isso? E no intervalo, o Antônio Cláudio estava falando para mim sobre como foi fazer a primeira reunião depois que eles perderam o filho. E ele me falou coisas tão lindas, eu queria que você repetisse aqui para o nosso telespectador, porque eu sei que deve ter gente agora assistindo, sofrendo, aliás, não é nem sofrendo a palavra, né? A pessoa fica realmente desesperada, o familiar fica desesperado, ele também fica no fundo do poço com o seu filho dependente químico. Como é que foi para você fazer a primeira reunião depois que o seu filho já tinha ido? Bom, foi bem difícil, né? Mas nós tínhamos que ir, não tinha outro jeito. Eu falei, nós perdemos nosso filho, mas ele nos ensinou bastante, ele fez com que a gente aprendesse muita coisa e justamente
pela doença dele, pelo comportamento dele, que a gente foi para o amor exigente, né? E aí, quando nós perdemos o nosso filho, nós fomos na primeira reunião e voltou todo aqui as lembranças dos acontecimentos que a gente passou junto com ele, né? E aí eu vi as famílias ali desesperadas também, naquele momento. Não sei o que eu faço com meu filho, né? Então a maior vontade, aquilo que veio de imediato para mim foi interna a ele, né? Pelo menos para você ter uma tranquilidade passageira e poder angariar conhecimentos, aprender como lidar com essa doença que destrói as famílias, né? E isso foi lembranças que toda vez me passava de orientar as pessoas para fazer até uma internação compulsória, porque falar para o dependente químico se ele quer ser internado, ele fala agora que quer. 1 minuto depois ele fala, não, mas vamos deixar para amanhã. E não acontece. Ele sempre acha que pode sair sozinho. Quando aconteceu o falecimento do nosso filho, a primeira coisa que nós pensamos, e agora, o que nós vamos fazer? Não há mais necessidade de irmos ao grupo, né? Nosso problema era o Fabrício, dependente, né? E aí nós resolvemos juntos, porque nós falávamos a mesma linguagem que nós aprendemos no amor exigente, né? Puxa, nós aprendemos tanto no amor exigente, nós temos que passar, né, esse conhecimento. E foi assim, nós voltamos ao amor exigente e eu creio que nós conseguimos ajudar muitas famílias. Eu também tenho certeza disso. Então é assim. Isso E é sozinho a gente espiritualidade. não consegue fazer aquilo que a gente precisa, né, Luiz Fernando? Eu tenho um monte de e-mail aqui, as pessoas, elas estão fazendo uma conexão importante nesse momento e eu acho que vocês podem ajudar. Então, eu queria passar para os e-mails e a gente vai respondendo, assim, ajudando o telespectador em casa, Muito tá bom? bem, Cláudia. A Simone, ela diz, olá, me chamo Simone, eu e minha mãe estamos nos identificando muito com essa matéria. O meu filho dependente já há 8 anos, mais ou menos, descobrimos que não deixa de ser grave. Nos sentimos presas por conta dele, vivemos só a vida dele e deixamos a nossa de lado. Agora, no final do ano, gostaríamos de viajar, mas temos medo de deixar a casa sozinha para ele. O que devemos fazer diante dessa situação? O que vocês podem falar para ela? Olha, é Simone, não é, Simone. Cláudia? O amor exigente nos ensina que nós devemos viver nossas próprias vidas. Você tem que ter regras claras em relação a esse seu filho e não pode deixar a casa aberta para ele, não. Ou ele vai acompanhá-las na viagem ou a casa vai ser fechada e ele vai ter que ficar com algum parente para que ele não tenha esse espaço. Mas, acima de tudo, nós recomendaríamos que você frequentasse um grupo de apoio do amor exigente para que você possa não só resolver essas questões, mas resolver definitivamente esse problema que está te atormentando. Venha, Simone, você vai ser muito bem acolhida, você vai entender o que é essa espiritualidade pluralista do amor exigente. Ok. A Natália pediu para vocês repetirem sobre as formas que vocês falaram que estariam erradas na educação de vocês para com o filho que foi dependente químico. Facilitação. É o pai ou a mãe que agem só com o amor. Só o amor. Aquele amor. Só a amorosidade, né? Amorosidade. Aham. Aquela amorosidade. E não exige nada. O filho vai crescendo, vai pedindo as coisas, vai dando, escola, quero ir naquela escola, melhor escola, viagens, passeios e Roupas, jogos, roupas brinquedos. e assim por diante. E a gente só vai dando porque a gente está trabalhando. Chega em casa, o filho pede alguma coisa, a gente, a situação está difícil. Só para você ter uma ideia, uma vez ele pediu um autorama, eu fui numa loja e comprei um autorama. Só que tinha 6 metros, ocupava a sala de casa e a gente ficou andando por cima de pista, de carrinho e coisa e tal, para ele usar, o quê? Sala Uma toda. semana, entendeu? Então, a gente
não refletiu nessa problemática. Simplesmente comprou porque agradou o filho. Não é assim. A gente tem que agradar nós primeiros. Saber se temos condições ou não temos, colocar regras em casa, né? Eu era pequeno, minha mãe, com toda a sua bondade, mas ela falava assim, você vai lavar os pratos do almoço, os talheres, pratos. A minha esposa fazia a mesma coisa, aprendeu a cozinhar cedo, vai cozinhar, porque nós trabalhamos, quando chegar você cozinha, escola. Tivemos isso daí, hoje a gente não passa isso para os filhos da gente. Hoje é mais ou menos liberal. A gente parece que quer protegê-los de qualquer sofrimento. E, na verdade, dessa forma, a gente acaba comunicando para os filhos que eles não são capazes de lidar com dor e com dificuldade. Quando a gente precisa passar exatamente o contrário. Você é forte, vai ter dor, vai ter dificuldade, você vai aguentar firme. Né? A Isaura Messias, ela é de Sorocaba, ela disse que tem um filho de 32 anos, formado, mas diz que ele não encontra emprego de jeito nenhum e ela fica se perguntando onde ela errou. E ela gostaria de uma opinião. Primeiro, não errou, né, Isaura? Porque as mães, elas às vezes não têm as atitudes mais acertadas, mas não é um erro. Ela agiu com os instrumentos que ela tinha na época. Então, Isaura, não se sinta culpada. Incentive que seu filho seja autônomo. Não faça por ele aquilo que ele pode fazer. Mesmo desempregado, ele pode cooperar em casa, ele pode te ajudar em casa. Isso é muito importante para a vida dele. E desta maneira, e frequentando, olha, em Sorocaba temos grupos maravilhosos de amor exigente. Ela deve buscar um grupo. Isaura, venha ser acolhida pelo amor exigente. A Silvana, ela diz que o filho dela tem 14 anos e ela descobriu que ele estava usando maconha. Mas ele jura que é só maconha que não vai passar disso. Ela está preocupada, apesar de, ela fala, saber que não é tão prejudicial assim. Será que estou certa? O que eu devo fazer? É muito prejudicial e é progressiva, né? O que ele sente hoje fumando a maconha, ele daqui a pouco ele deixa de sentir, procura outras drogas. E aí vem cocaína, crack, êxtase e outras coisas mais. Então tem que de alguma forma ela procurar um grupo de mútua ajuda, do amor exigente, para ela conhecer o programa do amor exigente, que vai orientar também as perdas que ele está tendo com o uso da maconha. Né? Que não é só usar, ele usa e está tendo perda, neurônios e tudo mais E outra, ele fica de imediato preguiçoso, não gosta não estuda, vai se prejudicando, a memória fica prejudicada. É difícil. A Joelma disse que, a gente falou ainda há pouco, que um dos maiores problemas é privar o filho de sentir as dificuldades e as tristezas da vida. No caso dela, ela diz, no meu caso, é o contrário. O meu filho está usando droga, mas eu me sinto culpada porque me separei e ele sofre muito com isso. Pois é, não há um padrão. As famílias têm problemas e o uso de droga é uma opção da pessoa. Então, por isso que nós sempre trabalhamos esse sentimento de culpa das mães. Não se sinta culpada. Por quê? Porque você fez o melhor que você tinha para fazer. Você amou profundamente e nós, do Amor Exigente, amamos profundamente os nossos filhos, apesar de não aceitarmos o que eles fazem de errado. Então, busque o grupo de Amor Exigente, a resposta é sempre a mesma para todas as pessoas. Para você se libertar desse sentimento de culpa e para você poder viver o amor definitivamente, a espiritualidade. A espiritualidade é um remédio incrível para todas as famílias e para todos os problemas, principalmente da dependência química e da codependência. Busque ser mais espiritualizado. Vejam, o Antônio Cláudio e a Dorothy, eles são espíritas, eu sou católico e nós dois cabemos no amor exigente, porque o amor exigente acolhe todas as famílias, buscando cada um a sua própria espiritualidade e buscando estar realmente cada vez melhor para poder melhor servir o outro. É algo que eu acho que era bom da gente pontuar. A culpa, ela de alguma forma vira um facilitador? O pai que se sente culpado, ele de alguma forma facilita a doença da dependência química para o filho? Sim, porque você
é culpado mesmo, então o culpado, o que ele vai ser? Condenado, preso e acabou, não é? Já diferente do responsável. O responsável pode ter percebido que criou uma confusão na sua vida, na vida da sua família, mas ele assume aquilo e ele vai buscar uma saída para aquilo e ele vai buscar fazer um fim diferente daquele começo que foi desastroso. Então, a culpa é um facilitador nesse sentido, porque se a pessoa se sente culpada, ela não faz mais nada, ela está amarrada e, ao contrário, o responsável ele vai buscar uma saída para essa situação difícil. E essa culpa pode ser, assim, eu me separei do meu marido, me sinto culpado pela tristeza do meu filho. Pode ser, eu não estudei, eu não tenho muito conhecimento, então eu me sinto culpada por não dar todo esse conhecimento para o meu filho. Pode ser, eu tive pais muito repressores, então eu não quero que meu filho sinta o que eu senti. Examine o que é que está acontecendo contigo. Onde é que você está deixando de ser amoroso no sentido de colocar limites, de deixar os seus filhos viverem e sentirem as consequências. A gente precisa entender que pai é pai, que pai não é o coleguinha e que a gente pode esperar e deve esperar o melhor dos nossos filhos. Eu acho que vale ainda, eu vou até pedir para a produção depois colocar no final o texto que eu li no começo do programa do Nelson Mandela, que fala do quanto a gente veio para brilhar. Isso não é só pai e mãe, filho também. Filho veio para ser grande, para brilhar, e a gente precisa exigir isso deles, não é verdade? Sim. Porque é isso que a vida quer da gente, não é? Muito bem. Muito bom conversar com vocês, muito gratificante saber que na dor nasceu um amor sem tamanho, que vocês têm feito diferença na vida de tantas famílias. Que Deus os abençoe ainda mais, viu? Muito obrigada pela participação que vocês têm na vida de todos nós. Obrigada, Dorothy. Muito obrigada, Antônio Cláudio, Luiz, Fernando. Muito e Amores, obrigado gente, novamente. não para. Não para, não temos férias. Então, você entra no site www.amoresigente.org.br. Lá tem a lista com todos os endereços. Tem, inclusive, fora do Brasil, se você está vendo na internet, tá? Pode buscar por lá. E o telefone é 0 operadora 19 3252 2630. Meninos, até a próxima. Eu gosto muito de toda segunda-feira poder falar de Amor Exigente Até aqui. breve. É um Obrigado, privilégio, é um prazer. Muito obrigada, um ótimo Natal. Obrigada. E um bom 2014 para vocês, viu? Obrigada. Obrigado.